Vocês louvaram ao Senhor nessa noite com toda força, dizendo: vitorioso és, El Shaddai, o Elohim, o Jeová Rafá, nosso Deus poderoso. Amém? Glória a Deus. Nós temos mais um visitante. Hoje você é visitante? Amém. Como que é teu nome? Fabrício. Gente, temos mais um visitante hoje. Vamos abençoá-lo aqui com o nosso grito de guerra no 3. 1, 2, 3. Receba as bênçãos do Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite poderosamente. O irmão também que está nos visitando, como que é o teu nome? Denilson. O outro visitante, Denilson, ele está aqui hoje representando o vereador Nantes, que é da Câmara de Vereadores de Londrina atual e está candidato também. Ele também é pastor, ele é da fé. Fica aí então a sugestão para quem não tem candidato ainda. Então ele veio aqui representar nessa noite o vereador Nantes. Amém? Preparados para a palavra de Deus nessa noite? Amém? Estamos na série Metanoia, expansão da mente, renovação da mente, arrependimento, mudança, tempo novo, vida nova, momento novo de darmos um passo a mais na nossa caminhada de fé. Expansão da consciência tem sido uma série muito abençoada para a igreja. Domingo nós demos uma interrupção por conta do culto de ceia. Foi uma mensagem também tremenda aqui, pregada pelo Julinho, acerca da ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade, então, nessa série Metanoia, que tem sido bênção na vida da igreja. Porque metanoia traz o quê? Traz maturidade. E nós precisamos de maturidade para crescermos espiritualmente. Amém? Quando Jesus começou o teu ministério, amém? Antes de falar alguma coisa, eu profetizo para a igreja o tema de hoje. Que as bênçãos do Senhor persigam cada um de vocês. Que vocês não precisem mais ficar correndo atrás das bênçãos. Que as bênçãos do Senhor cheguem até a tua casa, até a tua família. Amém? Então, irmãos, quando Jesus começa o ministério, o que ele fala? Eis que é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Jesus já falava ali de metanoia, porque no original grego, arrependimento não é chorar e ficar triste por causa de alguma coisa, mas é ter uma mudança de mente, uma transformação de mente. Então o que Jesus estava falando? Gente, chegou um novo reino, chegou um novo modo de vida, chegou um mundo possível de se viver, chegou um mundo que tem um rei que veio para salvá-los, para resgatá-los. Chegou o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Então, mudem de vida, arrependam-se, comece uma nova vida, porque eu vim restaurar a humanidade caída lá no Éden, através da minha vida e do meu sacrifício. Por isso que Jesus pediu, negue-se a si mesmo, mude a mente, e aí sim, me acompanhe. Por isso que essa série, irmãos, é tremenda. Então, crente que não entende isso, irmão, vai ficar patinando mesmo. Vai ficar ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Não consegue dar vida à tua existência, porque não mudou a mente. Como a pastora pregou aqui na primeira tema da série, o diabo não quer nossa mão, nosso braço, nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro. Ele quer trabalhar na nossa mente. Então nós temos que estar com a mente renovada a cada manhã. Se nós não entendermos o reino, o que vai acontecer? Nós vamos querer sempre se sentir o maior no reino. Nós vamos querer que o nosso nome seja elevado. Nós vamos querer julgar, imprimir juízo, competir, se culpar. E toda pobreza espiritual que assola muitas vezes o meio evangélico por falta de discernimento. Mas quem entende o reino de Deus, irmãos, aprende uma coisa que não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre algo maior. É sobre Jesus. Jesus é o centro sempre. Jesus é a referência. O próprio mestre disse, sem mim, nada podereis fazer. Nele nós vivemos, movemos e existimos, irmãos. Então nós temos que entender para que a gente viva uma vida
plena. Então não são sobre palavras, são sobre atitudes. Não é externo o reino de Deus, é interno. O reino de Deus está dentro de vós, vocês não podem vê-lo com olho humano. Então, primeiro, para falar de reino, de metanoia, temos que entender o que é esse reino. Então, aí, quando a gente entende isso, começa a expansão da consciência, começa a mudança. Aí a nossa oração vai ficar mais sincera, a nossa adoração vai ficar mais significativa. Nós vamos nos tornar a sermos bênçãos de Deus de verdade, como é o tema de hoje. Nós vamos passar a entender melhor e ter uma oração mais sincera e vamos marcar a nossa geração. Mesmo que você não saiba, note isso. Você começa a marcar a sua geração, a começar pela sua descendência, que vai se espelhar em você, que se espelha em Cristo. É isso que Jesus veio fazer. Então, que a gente possa estar nesses minutos conectados com o trono, com o que Deus vai falar conosco acerca dessa mudança de pensamento. Amém? Quero convidá-los então a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus capítulo 6. Os versos são o 33 e 34. Preguei essa mensagem outrora, eu fui ver nos meus arquivos, foi em 2018, em uma ótica totalmente diferente dessa que nós vamos trazer aqui hoje. É um texto muito conhecido. Minha versão é a ACF. Se a mídia puder. Amém? Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mais uma vez, para a gente entender. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavras de Jesus, o nosso mestre. Senhor, obrigado, porque tua palavra é vida, tua palavra é transformação, tua palavra é conforto, tua palavra é renovo, tua palavra nos dá entendimento, tua palavra nos livra, tua palavra nos dá sabedoria, tua palavra nos guia, a tua palavra é perfeita e a tua palavra nos liberta de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar na caminhada que o Senhor já tem proposto para cada um de nós nessa terra. Então fale conosco, Pai, mas também nos dê discernimento para entendermos o que o Senhor quer passar para nós nessa noite, Senhor querido. Nos dê ouvidos atentos e que nós possamos sair por essa porta nessa noite de uma forma diferente, como a forma com a qual nós aqui adentramos nessa noite. Obrigado pela chuva que o Senhor nos mandou. Obrigado por cada vida que o Senhor permitiu estar aqui. Obrigado por aqueles que estão em casa também nos assistindo nesse momento, Senhor, via internet. Obrigado por estar cuidando dos que estão enfermos também nessa hora, porque Senhor é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Faça-se a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Creio que todos já ouviram ao menos algumas vezes esses versículos, que são tão abençoados, mas que a igreja vive muito pouco. É igual oração. A igreja evangélica fala muito em oração, mas ora muito menos do que fala. Essa é uma verdade que tem que ser dita, doa a quem doer. Então, muitas pessoas invertem a ordem desses versículos. Aí que entra a metanoia. Porque as pessoas estão fazendo o que geralmente, irmãos? Buscando as coisas primeiro pelas tuas próprias forças, pela tua inteligência, pela tua vã sabedoria, e quer que as coisas deem certo. Colocam Jesus em segundo plano. Se não der certo, eu oro pedindo a misericórdia de Deus.
Então, quando o reino está invertido, quando o reino está de ponta cabeça, não adianta. Não é busquem primeiro todas as outras coisas e o reino de Deus será sobre vós. Não, é busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, que coisas são essas? Anteriormente, nos versículos aqui, está explicando tudo aquilo que nós necessitamos: casa, comida, bebida, vestuário, trabalho, lazer, contemplar a natureza. Tudo que nós precisamos será vindo para nós do alto, mas de uma forma plena e justa, para que o nome de Deus seja glorificado. É uma parceria celestial e vitoriosa que Deus nos dá. Então, irmãos, esses versículos, eles fazem parte do Sermão do Monte, pregado por Jesus, tremendo. Quem não leu ainda, a gente sempre orienta aqui e sugere que leiam. Mateus capítulo 5 até o 7. O maior sermão que Jesus pregou, tem princípios valorosos ali para nos livrar de ciladas e de quedas. Então, faz parte do Sermão do Monte, são palavras de Jesus. No capítulo anterior, Jesus fala das bem-aventuranças. Que tipo de pessoas são felizes? E é tudo dentro, é tudo no ser. Aí no 6, ele vem falando das necessidades humanas, das coisas que nós precisamos para uma vida equilibrada, plena e em abundância, que é a promessa de Jesus. Então o Evangelho de Deus é tudo organizadinho, dentro de um princípio, de uma obediência, mas dentro da verdade e da promessa daquele que não pode mentir. Ele não é homem para mentir. Ele fala que vai fazer e faz. Por isso que nós temos que ter fé no Todo-Poderoso. Então, irmãos, ele fala dessas coisas. Quando ele fala sobre isso aqui, ele está dizendo: busquem primeiro o reino. Por que, Jesus? Porque se você buscar o reino em primeiro lugar, todas as tuas necessidades, elas serão supridas. Todas. Não são algumas. Não confunda também isso com vontade. Então, buscar o reino de Deus e não as coisas, irmãos, é isso que vai fazer a diferença. Você não precisa mais buscar as coisas, porque nada vai faltar na tua vida. E não podemos inverter isso. Vamos mudar nossa mente. É Jesus quem falou essas palavras. Não podemos inverter por conta própria. Confiar mais em nós, falhos, pequenos, limitados, do que no poder de um Jesus que venceu a morte. Isso é loucura. Se ele está falando, as pessoas bem-sucedidas na história creram e praticaram e deixaram um legado. Nós temos que buscar esse entendimento, irmãos. O mundo todo corre atrás das coisas, naquela loucura desenfreada, a ponto de adoecer e nos tornarmos a geração mais doente de todos os tempos, com índices alarmantes de depressão, de ansiedade, infelizmente. Aí vem Jesus e diz: não invertam, meus irmãos, não invertam as coisas, não corra atrás das coisas dessa maneira, corra primeiro atrás de uma coisa só. E se você fizer isso, todas as outras vão correr atrás de você. Quem quer que as bênçãos te persigam aí? Ou queremos bater cabeça atrás das bênçãos, para lá, para cá, para lá, para cá. As bênçãos estão à nossa disposição aqui na palavra de Deus. Então, tudo que nós temos é Ele quem nos dá. Meus irmãos amados, é uma parte fundamental do caráter de Deus abençoar teus filhos, prover na vida de teus filhos. Quem é pai e mãe aqui vai deixar faltar alguma coisa para os filhos? Nós temos falhos. Quem dirá Deus? Então, quando a gente se preocupa muito com amanhã, a ponto de perder o hoje, está faltando fé, irmãos. Ah, Deus não vai fazer não. Essa palavra aqui: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não que você não tenha que se preocupar e planejar, mas é que você não pode pensar tanto no amanhã a ponto de adoecer e perder ter o hoje, sem saber se você vai estar vivo amanhã, se Jesus vai voltar, o que vai acontecer. Então essas palavras são tremendas, são de um ensino muito profundo para nós. Quem entende isso tem uma vida simplificada, equilibrada.
e vai caminhando com paz no coração. Quem comanda a minha vida, irmãos, não é a minha correria atrás das coisas. Quem comanda a minha vida é Deus, é a tua justiça, é a tua vontade boa, perfeita e agradável. Se a dele é boa, perfeita e agradável, a nossa, consequentemente, não é. Nós somos guiados por ele. Então, que o querer de Deus venha sobre nós. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esses versículos tão simples de memorizar e conhecido no meio evangélico, irmãos, é uma chave para a vitória. Eu quero ser vitorioso. Nós cantamos vitorioso és para o nosso Senhor. Ele quer que nós também sejamos vitoriosos, independente de circunstâncias. Porque nós somos, segundo a Bíblia, mais que vencedores. Então, está aqui a chave que nós temos que entender e viver. É uma chave de vitória para nossas vidas. Ele começa dizendo que nós podemos, irmãos, sonhar com coisas. Olha que interessante, ó. Jesus está dizendo que desejar coisas não é uma atitude materialista. Ele fala que as outras coisas vos serão acrescentadas. Você sonha com coisas? Quem sonha com coisas aí? Nós podemos sonhar. Então, o Senhor diz que Ele valida esse sonho. O Senhor reconhece esse sonho. Ah, meu sonho é trocar de carro. Ou meu sonho é comprar um carro. Meu sonho é aguardar o meu futuro esposo. Meu sonho é esperar minha futura esposa. Meu sonho é um emprego novo, é ganhar mais. Meu sonho é passar em um concurso público. Meu sonho é ter um ministério frutífero. O Senhor reconhece todos os seus sonhos, amém? O que Ele está dizendo aqui, irmãos, é que Ele não quer que a gente inverta isso. Então, Ele está reconhecendo tudo isso e nós, tendo Jesus com esse reconhecimento, nós podemos sonhar que não é nada de atitude materialista. É algo que é de Deus. Ele fez todas as coisas para nós. Dele é todo o ouro, toda a prata, toda a justiça, toda a natureza. Então, Ele nos ensina que nós podemos possuir as coisas porque não é problema para Ele. Porque Ele mesmo nos dá essas coisas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu reconheço vossas necessidades e sou eu quem vos dou. Então, o reino de Deus, se ele estiver no lugar, irmãos, nessa ordem, coisa nenhuma faltará na tua vida, amém? Isso não é palavra profética não, nem é imaginação minha. Isso aqui é palavra de Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Pode buscar com firmeza e com fé, irmãos. Mas também nós temos que entender o que Jesus está nos instruindo aqui. O que Ele está nos instruindo? Que nós podemos sonhar, possuir coisas, legal, isso é válido. Mas Ele está dizendo que nós não podemos de forma alguma colocar o reino em segundo lugar e primeiro lugar as coisas. Temos que ter esse equilíbrio. Primeiro, o que criou todas as coisas. Depois nós, criaturas, podemos receber dele as coisas que Ele tem para nós, e as coisas que Ele tem para nós são boas, vem do Pai. Tudo que vem de Deus é bom, é paz, é alegria, é paciência, é fé, é mansidão, é domínio próprio, é reconhecimento do amor dEle em nossas vidas, é prosperidade, e prosperidade no Evangelho não é apenas financeira, é em todas as áreas de nossas vidas. Tudo isso nós temos, mas se o senso de valores não estiver saudável, inverter, não tem como a gente receber essa bênção. Nós vamos acabar correndo atrás das bênçãos, e às vezes a pessoa está correndo e faz 10, 20 anos, né, pastora? Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero... Tá, mas vamos viver o princípio da palavra de Deus, que as bênçãos vão chegar até as tuas mãos. Então isso é equilíbrio, é senso de valores em primeiro lugar, colocarmos na nossa vida. Se você colocar esses valores em primeiro lugar, irmãos, aí ninguém te segura. Aí você pode caminhar para a plenitude, para a vida abundante de verdade, para a independência das circunstâncias, porque lutas teremos, mas temos que ter bom ânimo, para a vida abundante que Ele nos prometeu. Nada vai tirar de vocês. Sabe por quê?
Porque é dentro, irmãos. É uma questão que passa pelo entendimento. Porque a pessoa fala, mas por que comigo não acontece? Às vezes a pessoa não entendeu ainda como fazer isso. E o Senhor está falando que o reino é dentro. Aí vem a maturidade, vem a expansão da consciência, os propósitos alcançados, os frutos gerados, a família abençoada. Som. Se o senso de valor estiver adoecido, irmãos, colocando Deus em segundo plano, aí nós vamos de fato ficar correndo atrás das bênçãos de Deus, porque está invertido. Então essas coisas que nós estamos correndo, elas vão escapar, nós não vamos alcançá-las sozinhos e pela força, pelo menos não da forma plena e justa. Poderemos alcançar de outras formas, mas da forma que o Senhor quer que nós conseguimos isso, forma plena e justa, não é possível. Então, você vai caminhar daí pela vida com a sensação que essa geração toda está sentindo. É uma geração que está sentindo que está sempre faltando alguma coisa. Tem tudo, mas tem sempre um vazio dentro. Porque tem valor invertido, tem reino, graça da verdade e do poder desse Jesus Cristo que nós estamos aqui falando, Ele que nos dá a plenitude e o reino dos céus sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Amém? Nós vamos sair daqui muito mais maduros hoje e com um pouquinho mais da nossa metanoia aqui para a gente enfrentar aí os nossos desafios, que não são fáceis, eu sei, mas com Deus no comando, Deus na frente, as bênçãos nos perseguirão, amém? Aleluia! Então, se os nossos sonhos dependem, irmãos, do nosso senso de valores, ou seja, depende de nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Uma pergunta, pensemos, o que é buscar o reino de Deus? O que é isso? Nós estamos falando do reino, o que é buscar? É apenas vir à igreja todo domingo, buscar o reino de Deus? É ter uma religião, pregar, cantar, falar de Deus, tocar? Isso é buscar primeiro o reino de Deus? Decorar textos bíblicos, ofertar, dizimar, tudo isso faz parte. Tudo isso é muito bom, isso faz parte da vida da igreja, mas não é apenas isso, irmãos. Buscar o reino de Deus. Obrigado, mano. Amém? Buscar, então, o reino de Deus, irmãos, tem a ver com o que habita o nosso interior. Guarde isso. Buscar o reino de Deus tem a ver com o que habita o nosso interior. O que habita aqui dentro? É só o eu? Ou tem espaço para o nós aqui dentro? São só os meus problemas que eu corro atrás, que eu tento superar? Ou são os problemas também do meu semelhante? Parou para pensar nisso? Que reino que está habitando dentro de você? Já parou para pensar? Se a bênção que eu recebo é só para mim, eu vou me tornar um obeso espiritual, não vou repartir com ninguém, ou a gente reparte e compartilha? Eu amo só quem me ama. A palavra diz que até os publicanos fazem isso, irmãos, até bandido ama quem ama. Ou eu amo o meu próximo também, aquele que precisa. Essas reflexões são para saber que dentro de nós se habita o nosso reino mesmo, ou se habita o reino de Deus. Isso Jesus deixa claro nas Escrituras. O reino de Deus é compartilhar, o reino de Deus é relacionamento, o reino de Deus sai o eu e entra o nós. Ou seja, é deixar o governo de Deus ser estabelecido em nossas vidas. Deixar que os princípios que regem nossa vida sejam os princípios
cristãos e deixar Jesus ser a prioridade em nossas vidas, o número 1, e carregar essa presença conosco aonde nós estivermos. Irmãos, ninguém segura uma pessoa assim, irmãos. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele fazia tudo isso aqui. Davi não dava um passo, mesmo sendo o rei de Israel, sem pedir orientação de Deus. Senhor, é por ali que eu devo sair quando eu descer daqui? Por aqui, Senhor? É por aqui? Que horas? Como? Ia orar e Deus falava, Deus testificava através da paz. Um coração assim, Deus não resiste. Não resiste. Então nós temos que carregar conosco essa presença. E o que nós mais ouvimos como cristãos, que uma oração assim, que Deus responda as minhas orações. Ou essa oração aqui, quero ser resposta de Deus para a minha geração. O que a gente mais ouve? Lógico que é a primeira. Quero que Deus responda as minhas orações. E a gente não sabe quais são as petições de cada um. Mas a palavra de Deus diz o que sobre bênção, irmãos? É ter ou ser? Vamos, igreja. Bênçãos, o que a Bíblia diz? Bênçãos, você tem que ter ou ser? Ah, glória a Deus. Que susto, igreja. Isso aí ninguém pode ter dúvida, está escrito, se tu uma bênção, seja você uma bênção. É isso que a palavra diz. Então, quando as pessoas entram em uma comunhão, em uma reunião, em uma igreja, com qual espírito geralmente a pessoa entra? É com a bênção que ela precisa ser, ou com a bênção que ela deseja ter? Conseguiram entender isso? A gente entra para a igreja com a bênção que nós desejamos ter, ou a gente entra ali buscando a bênção que nós precisamos ser? O ser faz parte do reino, de buscar primeiro o reino de Deus. Se tu uma bênção, amada igreja. Em nome de Jesus, seja tu uma bênção. Então, nós podemos estar, como foi cantado aqui, os nomes de Deus, né? Nós podemos estar diante do grande Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso. Podemos estar diante de o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Podemos estar diante do Jeová Jiré, aquele que é o Deus da provisão. Então, ainda que nós estejamos diante de um Deus que guerreia as nossas guerras, que cura, que dá toda provisão, eu ainda tenho que dizer: Deus, porque eu sei que o Senhor vai me curar, eu sei que o Senhor vai prover em minha vida, eu sei que o Senhor vai batalhar minhas batalhas, guerrear minhas guerras, ainda assim eu sei que no campo do ter, então eu estou tranquilo. O que eu quero é ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso, igreja? O campo do ter, o Senhor está provendo, o Senhor está curando, o Senhor está guerreando as nossas guerras, nós estamos tranquilos. Então, que sejamos uma bênção para marcar uma geração no nome santo de Jesus. Porque de você e eu, de você Deus cuida, irmãos, e cuida muito bem. Deus cuida de você melhor do que você mesmo. Isaías 55, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são maiores que os nossos, irmãos. Aí é uma questão de fé, de dar um passo de fé diante do Altíssimo, para que nós possamos fazer com que as bênçãos nos persigam. Glória a Deus, eu profetizo isso aqui para a comunidade Bíblica Vida, que a gente possa colocar os nossos planos e projetos na área do ser. Na área do ser, nós ficaremos indestrutíveis diante das batalhas espirituais que a vida nos dá a cada dia, irmãos. A cada dia. Então, que possamos expandir nossa consciência para aprender a buscar primeiro o reino de Deus, aquilo que habita aqui dentro e que Deus está sondando, porque Deus sonda as entranhas do nosso ser, não adianta esconder dele. Amém? Então, irmãos, os rumos que o Evangelho tem tomado aí, tem gente que acompanha, né? Está calcado
apenas no eu. É ou não é? Você vai ouvir, eu penso, eu sei, eu quero, eu faço, eu sou o melhor, tem de ser desse jeito, é assim, eu vou na frente, eu. Mas o reino de Deus não é sobre nós, irmãos. Vem Jesus e dá a chave. Ah, eu faço melhor que você. Vem Jesus dessa chave, ó. Quer que as bênçãos corram atrás de você, então em vez de você ficar correndo atrás delas, você faz o que? Você busca primeiro o reino de justiça. E essas coisas que você está buscando pela tua própria força e inteligência, vos serão acrescentadas em nome de Jesus, irmãos. Ó, o rei Davi, irmãos, herdou o trono de Israel. Antes dele era Saul. Saul amava o trono, status. Esqueceu Deus, deixou Deus em segundo plano. Davi amava Deus de uma forma que ele falava que não conseguia ficar um dia sem estar na presença de Deus. Deus rejeita Saul. Aonde foi parar o trono de Israel? Para o rei Davi. Ele não teve que correr atrás. Vocês conhecem a história? Foi lá na casa dele, irmãos. Foi ungido lá. Cadê? Enquanto ele não veio do pasto para a reunião da família, o profeta não escolheu, não falou, é esse aqui, ó. Chegou até ele. Ele amava a Deus. E trono para ele era segundo plano. Saul fez ao contrário. Vocês estão entendendo? Busquem primeiro, irmãos. Isso é Bíblia. Deus é conosco. O reino de justiça, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Ele está dizendo que nós temos que buscar de todo o coração, porque virá, como eu já disse, de uma forma plena, irmãos. Não desonesta, não com corrupção. Ah, o fulano tem isso, aquilo, mas eu não sei, não posso julgar. Mas com Deus eu sei que é uma forma plena, justa e honesta, imexível, irreparável. Vem direto do trono da graça para a tua vida. Teu casamento, teus filhos, teus planos, teus projetos, tuas finanças, teu emocional, teu físico, teu lazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toma posse no nome de Jesus. Palavras do Mestre em nome de Jesus. Então nós vamos imprimir nas coisas gratidão e glorificar quem? O nome de Deus. A nossa caminhada fica mais leve assim, irmãos. Tem pedradas? Tem. Mas as maiores, Jesus já segurou lá na cruz do Calvário, irmãos. As que passam são suportáveis, porque a dor maior ele já levou na cruz. Ah, pastor, eu fui humilhado. Humilhado foi Jesus, irmãos. Morreu como um bandido numa cruz. Caminhada fica mais leve. Vamos caminhando aqui. Então, irmãos, nesse reino, em vez de sermos avarentos, nós nos tornamos o quê? Generosos. Em vez de sermos egoístas, nos tornamos o quê? Abençoadores. Em vez de pensarmos só no ter, voltamos nossa mente para o ser. Trabalha comigo, é quem mora perto da minha casa, é quem faz faculdade comigo, são os irmãos da igreja, é alguém que eu encontro na fila do banco, é o irmão gente boa, Marcelo Carioca, que veio aqui num dia quente, 40 graus, pintando a igreja, nos conversamos sobre o reino. Foi uma bênção, né, Marcelo? Glória a Deus, fomos muito abençoados naquele dia. É reino de Deus acrescentando sobre as nossas vidas. É milagre, é poder e é graça. Aí, irmãos, a nossa oração também é transformada. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus, a motivação da nossa oração. A gente não ora mais para que o Senhor nos veja. Me veja, Senhor, por favor. Eu estou fazendo muito, eu sou isso, eu sou aquilo. Me veja, venha, Senhor, venha sobre a minha vida. Mas nós vamos orar diferente. Eu quero que Deus seja visto através de mim. Alguém já fez essa oração alguma vez, irmãos? Pela misericórdia de Deus, né, pastor? É uma oração que eu venho exercitando há um tempo. Senhor, que vejam tua face em mim, onde eu estiver, Senhor. Ore assim. Às vezes, me veja, Senhor, me veja. Que vejam o Senhor
na minha vida. O reino muda a concepção e a motivação da nossa oração. Entra a metanoia. Senhor, que a minha família seja abençoada para que ela seja referência para outras famílias lá no bairro. Que família abençoada, eu queria ser assim. Posso ir na tua casa? Você ora por mim? Onde você vai? Que igreja você frequenta? Quem é esse Jesus? Jesus se alegra tanto quando a gente faz isso. Para isso que ele veio. A gente carregue a presença. Então, essa é a oração de quem passou pela metanoia, de quem passou pela transformação, porque ele cuida de nós. E eis que ele tem cuidado de vós. Então, não ore só pensando em você, ore pensando que Deus seja reconhecido através de você, porque daí você pode esquecer as coisas, irmãos, que elas virão. Deuteronômio 28, eu profetizo sobre a vida de vocês, todas essas bênçãos correrão atrás de vocês, amém? Deuteronômio 28, 2, todas essas bênçãos virão sobre ti e te abençoarão, amém? Eu profetizo isso em nome de Jesus, porque o tema dessa noite é tremendo demais. Eu quero, vocês não querem que as bênçãos corram atrás de vocês? Aleluia. Pensou você fugir, não, Sandrão? Tanta bênção que você se esconde. Bênção, pode passar, estou cheio. E compartilhar com todo mundo. Aleluia. É possível, irmãos. O reino de Deus é possível. É possível. Ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios. Amém? Vamos concluir? Quero orar com vocês nessa noite. Amém? Tão bom aqui na presença, né? Vamos concluir. Então, irmãos, planeje para a tua vida, escuta isso, nesse ano, exercitar isso, uma mudança de consciência de verdade. Na sua lista, a gente sempre faz uma lista quando está acabando o ano. Em primeiro lugar, coloque o reino de Deus, irmãos. Sempre. Coloque o reino de Deus, porque você colocando o reino de Deus em primeiro lugar, você não vai precisar colocar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a 10ª, a 20ª, porque se você fizer isso, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e suas justiças, todas essas coisas, aleluia, vos alcançarão no nome poderoso de Jesus. Coloque isso na sua lista, no final do ano, no encerrar do ano, no começo do ano que vem, que o reino dele possa ser estabelecido sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos empreendimentos, sobre os nossos filhos, porque nós estamos de o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder, irmãos. Nós não temos, mas ele tem. Todo poder vem dele. Sem mim, nada podeis fazer. Vem dele, irmãos. É no nome dele. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Aleluia. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é bom, irmãos, porque esse reino tem um rei, e ele é o rei de toda justiça, e se você buscar a justiça desse reino, de nada você terá falta, e quem prometeu é fiel para cumprir. Você recebe como vindo do alto essa palavra para a tua vida? Amém? Então aplaude ele bem forte nessa noite. Fique em pé, nós vamos orar. Que sejamos o sinal da manifestação da glória de Deus nessa terra, irmãos. Que sejamos o sinal da manifestação da glória de Deus nessa terra. Ele quer te usar poderosamente, do jeitinho que você é, porque Ele te criou à tua imagem e semelhança. Desde o ventre da tua mãe, você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser uma bênção nas mãos do Altíssimo. Por mais que venham lutas, por mais que venham tempestades, no nosso barco está o Jeová Rafá, Jeová Jiré, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que nos faz chegar do outro lado, sãs e salvos, com as experiências, porque a mão dele é contigo, em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos um instante. Vamos ouvir essa canção. Deixa essa canção penetrar tua alma nessa noite. Eu quero orar com vocês, buscando essa sabedoria do alto, para buscarmos primeiro o reino de Deus.
Feche os teus olhos, entre nessa dimensão. Estamos terminando o culto. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. As bênçãos que me seguirão, tua bondade e misericórdia me seguirão. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Se nós cremos, tua bondade nos seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Continue com os teus olhos fechados. Eu quero não orar por vocês, orar com vocês nessa noite. Se conecte com o trono. A bondade de Deus, assim como as suas bênçãos, também nos seguirão por toda a nossa vida. Em nome de Jesus nós profetizamos. Pai querido, Deus amado, Tu és o grande El Shaddai Todo-Poderoso. Tu és Jeová Rafá, aquele que cura toda dor. Tu és Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Pai. Nós te louvamos pelo aprendizado dessa noite, Pai. Nós te louvamos pela porção que o Senhor nos deu da Tua palavra poderosa nessa noite. Eu creio que ela entrou em nossa mente, Pai, fez morada em nossos corações, ela aqueceu nossos corações essa noite, e nós não vamos sair daqui da mesma forma, Pai querido. O Senhor nos dê, Senhor, dê para a Tua igreja toda a estratégia do alto, Pai querido. Nós repreendemos toda ação do maligno
maligno sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Toda maldição lançada caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de rejeição, Pai querido, caia por terra. Espírito de inveja, tudo que não provém do Senhor, Pai querido, caia por terra em nome do Senhor, Pai. Que venha a vida plena, justa, abundante para os meus irmãos nessa noite, Pai querido. Derrama do óleo, Pai. Vai derramando Espírito Santo do óleo sobre a cabeça. Vai descendo, Senhor. Vai descendo sobre a mente, sobre os corações, Pai querido, sobre os órgãos, Pai querido. Revitaliza, renova, Pai querido. Restaura nessa noite, Senhor. Restaura, Senhor, tudo que é interior e tudo que é exterior. Restaura sonhos nessa noite, sonhos engavetados nessa noite, Pai, que nós possamos colocar no Teu altar, no trono de graça e de glória em primeiro lugar, e eu sei que o Senhor nos acrescentará tudo o que necessitamos, Pai. Pai, nós Te louvamos pelo que nós temos, pelo que nós somos, Pai querido. Nos capacite para sermos sal e luz nessa geração, Senhor querido. Que sejamos bênção, Pai, e que as Tuas bênçãos corram, Senhor, através de nós, Pai, corram sobre nós, e que as Tuas bênçãos corram atrás de cada filho Teu nessa noite, Senhor. Bênçãos na área emocional, Pai querido, na área espiritual, na área material, Pai querido, na área financeira, na área profissional, nos matrimônios, nos ministérios, Pai querido. Que as Tuas bênçãos encham, Senhor, esse lugar, encham esses corações, encham essas mentes dessa noite, Pai querido. Profetizamos que essa semana vai ser a melhor semana da nossa vida, vai ser uma semana abençoada, Pai. Riquezas do céu, tesouros celestiais caindo, Senhor, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não mente. O Senhor é um Deus que tem poder para fazer tudo infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, eu coloco as causas dos meus irmãos nessa noite no Teu altar, Pai. Todas as causas aqui, Pai, causas de justiça, Pai, causas de trabalho, causas financeiras, Pai. Vem, Senhor, vem libertando, vem com justiça, Senhor, vem com poder, vem com graça, Pai. Renova, tire sofismas, Pai, da mente, tire todo eu, Pai, tire todo ego, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra diz que a soberba precede a queda, caia por terra soberbas em nome de Jesus. Que venha o nós, que venha a comunhão, que venha o Teu querer, que venha o amor ao próximo, que venha o Teu perdão, Pai, porque nós falhamos, Pai. Nós erramos, mas a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e é o motivo pela qual não somos consumidos. Nos siga, Senhor, com as Tuas bênçãos. Nos siga, Senhor, com a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Receba, igreja, receba em nome de Jesus. O Espírito Santo já se faz presente desde o início do culto. Está tocando mentes nessa noite. O Espírito Santo está tocando. Receba o toque do Espírito Santo nessa noite. Receba. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá.